Gente, a Jaque hoje também, acho que ela não vai conseguir participar, não. Ela avisou aqui que ela está fazendo um atendimento, então nós vamos iniciar. Alguém gostaria de fazer a oração para a gente, de abertura? Nós vamos fazer, então. Vamos tranquilizar nossos corações. Vamos nos imaginar debaixo de uma figueira, à frente do Cristo, a ouvi-lo, olhos atentos, ouvidos abertos, corações em expectativa, para receber desse mestre o manancial da verdade oriunda do nosso Pai Celestial, que nos chega como boa nova, mas que para ele faz parte do seu exercício como espírito. Então ele tem muito a nos ensinar, pois vivencia a diretriz maior de amor que nós, por este momento, buscamos entender. E a nossa compreensão se transforme em movimentos libertadores e alcancem a plenitude das virtudes que tanto valorizamos, envolvidas no amor universal, que é como fonte divina que fortalece esses movimentos. Sabemos da responsabilidade que nos cabe frente à doutrina espírita, frente ao Evangelho de Jesus. Nos cabe, então, nesse momento, fazer parte dessa mensagem, divulgando no nosso espírito, na nossa alma, na nossa vida, aquilo que Jesus vem nos trazer como elemento divino, a habilitar em nós a capacidade de sermos instrumentos da vontade de Deus. Jesus abençoe a todos nós e que nos fortaleça hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, gente, hoje a gente vai esticar um pouquinho o Evangelho. E aí, como a Cris já disse, e a Jaque também não vai conseguir entrar, talvez a gente fique só no primeiro momento. Mas a gente vai manter a vibração e a espiritualidade vai utilizar dessa vibração, se possível, né, para que seja direcionada para os trabalhos no plano espiritual. Só para a gente recapitular, nós terminamos semana passada o João 14:14, se me pedirdes alguma coisa em meu nome eu farei, e a gente entendeu o que significa esse meu nome, que é o nome do Cristo refletido no Cristo interno de cada um de nós. Então, quando esse Cristo interno nosso pedir algo em nome de Jesus, quer dizer, em nome do Cristo, que já é Cristo, as coisas acontecem. E aí ele fala sobre o guardarei meus mandamentos, né, que a gente sabe que esse guardar é armazenar para utilizar, não é guardar simplesmente. E aí ele rogará, né, aí nós vamos aqui para o 15, se me amais, guardarei, e eu rogarei a meu Pai, ele vos dará outro Consolador. Então a gente salientou que é outro Consolador, então já existia um. E a gente conseguiu identificar como Evangelho de Jesus, a fim de que esteja para sempre convosco. E aí hoje nós vamos entender o que significa esse para sempre. Então esse guardai, a gente sabe que guardai a verdade. Jesus veio trazer a estrutura da verdade para nós. E essa estrutura, ela é em forma de conhecimento. Ela é em forma do despertamento através do conhecimento. Por isso que o racional, muitas vezes, vem à frente do sentimento. Porque ele direciona, ele
ele nos permite arbitrarmos, né, no consentimento daquilo que acreditamos ou não. Isso é interessante. E aí ele fala aqui que essa verdade é um estágio evolutivo. E, no nosso caso, é um estágio evolutivo relativo, porque a verdade absoluta está com Deus. Mas nós caminhamos para ela. Nós caminhamos para essa verdade à medida que nos aperfeiçoamos no nosso entendimento e nas expressões para com a vida, onde nós testamos essas verdades, porque ela direciona para movimentos morais. E esses movimentos morais aprimoram o espírito. E aí esses movimentos morais são ofertado a nós o laboratório da vida, para que a gente movimente, faça nossos testes, as nossas adesões e os confrontamentos com o homem velho que existe em nós. É o homem novo, sendo colocado em comparação com o homem velho, para que nós possamos fazer as nossas opções. E isso acontece no dia a dia de cada um de nós. Por isso que o cotidiano é tão importante. A gente não valoriza ele. A gente acha que um dia após o outro é um automatismo. Não é. É uma oportunidade. Quem transforma um dia diferente do outro somos nós. Ou a própria vida, quando nos cobra. Nos cobra esse despertamento e essa maturidade. Então, a verdade é esse estado evolutivo que a gente chama de relativo, mas a partir do pouco conhecimento que nós dispomos, nós já podemos fazer as nossas experimentações como seres evoluídos. Nada nos impede. E aí a gente vai aplicar isso nas nossas reações, no dia a dia. Então, ele fala para a gente também que eu rogarei ao meu Pai e ele nos dará o Consolador. A gente viu que Consolador, em grego, é Paracléfos, estudamos o que significa isso, que Paracléfos é chamado a parte de alguém, né? Chamado para ficar junto de alguém. Então, o Consolador é aquele que chama para ficar junto dele, nos chama para ficar junto dele, sintonizado com ele. Ele é um intercessor, porque ele intercede por nós. Ele intercede aonde? Pelos caminhos da nossa consciência. Ele acelera os processos de evolução da nossa consciência. Por isso que ele é tão importante para nós. Ele é chamado para que isso aconteça. Esse é o objetivo de Jesus na Terra. Trazer diretivas para nos direcionar para o processo de libertação e de reconhecimento do Espírito que somos. Então, o Evangelho de Jesus, ele é o Paracletos, tá, gente? Porque ele trouxe isso para a gente. O Evangelho de Jesus é que é o Consolador. E ele dará outro Consolador. Aí ele vai explicar sobre esse outro Consolador e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Tá? Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho sobre essa questão. Nós já falamos muito do Paracletos, né? Nos estudos passados. Hoje a gente vai adentrar mais um pouquinho. Então, quando ele fala aqui, se o Paracletos, que ele viria para nos ensinar todas as coisas, algumas conclusões a gente pode tirar daqui, porque a gente vai trabalhar isso hoje. É porque Jesus não ensinou tudo. Se Jesus não ensinou tudo, é porque nós não estávamos preparados para compreender certas coisas há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus esteve encarnado. Então, de acordo com isso, ele reservou um segundo momento para um esclarecimento maior. E aí que ele fala, e eu rogarei ao meu Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. E aí, muita gente fala do Espiritismo, que o Espiritismo é esse Consolador. Não está errado. Mas o Espiritismo não vai ficar conosco para sempre. Mas a ideologia espírita, a concepção espírita do plano espiritual, isso sim. Por quê, gente? Religiões são estágios onde determinados espíritos necessitam e se adequam a determinadas religiões. Então, por exemplo, o Espiritismo, ele é uma delas, libertador, etc., todas suas características. Mas, ao ser o espírito evoluído, não é consagrado ter uma religião. Ele vai ter uma concepção espiritual, uma visão do todo, que é diferente. Por isso que Jesus não tem religião.
né? Jesus tem religiosidade, que é a ligação dele para com Deus, e de uma maneira que a gente custa entender. E quando ele fala essa palavra sempre, ela é uma tradução do substantivo grego que chama aion, e é traduzida no sentido de eterno. Então, quando se fala de vida eterna nesse evangelho, eles utilizam essa palavra aion. Na literatura grega se refere a esse eterno. Quando a gente pega o significado na literatura grega, refere-se a um período de tempo. Então, traduzir como para sempre é uma adequação para o português. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Essa mensagem também sobre ela ficará conosco por um tempo, até que ela seja necessária, porque virão outras mais de acordo com a evolução do espírito. Então, nós vamos evoluir. Então, a nossa concepção da nossa relação com o conhecimento, ela também vai aprimorar, né? E vai ficar com a gente. Deixa eu ver o que mais aqui a gente falou. Então, Jesus pedirá a Deus e Deus nos dará outro Paracletos. Então, se é outro, já existia um, que nós já falamos aqui, e aí vem o assunto de hoje, né? E eu rogarei ao meu Pai, ele vos dará o Consolador, e aí a gente entra nesse Espírito da Verdade. Vamos falar sobre ele hoje. Quando ele fala, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco, ele fala, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Né? Não, vós o conheceis, porque ele habita e estará em vós. Não é nem entre vós, é em vós. Olha que interessante. Esse aqui, né? E aí a gente começa a entender. Nós não podemos esquecer, gente, que ele falou aqui da verdade, né? Vamos grifar aqui a verdade para a gente discutir aqui. Ô, gente, pode falar, tá? Vocês fiquem à vontade aí. Lá atrás, nós estudamos que Jesus traz para a gente que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aqui ele fala que o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem conhece, mas vós os conheceis porque ele habita, e estará em vós, estará em nós. Então, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a gente já começa a pensar algumas coisas. Se ele fala que eu sou o caminho, Jesus está falando em nome do Cristo, e o Cristo em Jesus afirma isso. Jesus, a gente sabe que é o Espírito plenamente cristificado. E nesse aspecto de ser cristificado, ele é o caminho, é a verdade e a vida. Então, de certa forma, isso já, vou jogar uma pulguinha atrás da orelha do grupo aqui. Se ele fala que o Espírito de verdade é que virá para ser o segundo Paracleto, e o evangelho dele é o primeiro, já nos leva a pensar que ou esse espírito, ou esses espíritos têm uma ligação muito próxima a Jesus, ou vai ser o próprio Jesus, tá? A gente não vai definir isso aqui hoje não, tá, gente? Que não tem jeito. Mas a gente já pode entender isso aqui como ou espíritos ligados profundamente a Jesus, que vão trazer o segundo Consolador, né? Paracletos, ou é da parte direta dele. Porque ele já começa, quando a gente bate aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, com o Espírito da Verdade, e ele é a verdade, a gente já começa a ficar com uma pulguinha positiva, né, atrás da orelha, que não vai interferir no valor que existe esse estudo, mas ele já pode trazer algumas coisinhas para a gente. Jesus, ele está falando como Cristo para a gente. E aí, de certa forma, ele fala que lá atrás, só lembrando, tá, gente, aqui, lá no capítulo 16, lá na frente, né, nós estamos no 14, versículo 12 e 13, nós vamos estudar isso ainda, por isso que a gente não vai falar muito disso hoje. Ele fala assim para a gente, ó, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade.
porque não falará de si mesmo. Guardem isso. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, Jesus deixa claro que não nos ensinou tudo e que nosso aprendizado terá continuidade numa segunda etapa, que continuará e será através do Espírito de verdade. Marcelo, Oi. será que porque aí nós estaremos em condições de entender o que ele vai nos passar? Sim. Você acertou na mosca. Lulu acertou na mosca. É Porque porque... Jesus já veio e nós não podemos entender tudo. Deus faz tanta coisa que nós não compreendemos, né? Uhum. E nem pode falar tudo para nós, porque nós não entendemos. Sim. Então, esse Espírito de verdade, esse outro, deve ser ele, pode ser até o próprio Cristo, né? Que viu Pode em sim. outra ocasião, né? Existe essa discussão, sabe, Lulu? Apesar dela não ser tão importante, porque se não foi Jesus, é alguém muito É próximo a ele, outro. né? É. Mas, sim, você está corretíssima. Não dávamos conta naquela época, hoje a nossa realidade é outra. Por isso que chegou o Espiritismo. O Espiritismo tem duas funções: reviver o Evangelho de Jesus na sua mais próximo da sua origem, e o segundo passo é trazer essa nuance em cima da imortalidade da alma, em É. cima da existência dos espíritos, que muda e amplia o nosso entendimento, né? Mas ele não escondeu, Lulu, isso de ninguém naquela época, né? A gente sabe algumas falas de Jesus, né? Inclusive, a gente sabe que existiam seitas que já acreditavam nisso lá atrás, É verdade. né? Então, ele fala... Marcelo, Oi, pode falar. é o seguinte, nessa frase, o Espírito da Verdade, que é o mundo, esse PODE aí, eu não acho que a gente deveria lê-lo como pôde, porque seria o Espírito da Verdade que o mundo não pôde receber, o mundo na época em que Jesus veio, não pôde receber porque ainda não o vê. Eles ainda não conseguiriam ver o Jesus, a verdade, o Espírito da verdade. Nem o conhece, porque ainda não conhecemos, na verdade, nós não temos essa significação exata de Jesus e de tudo. Nós temos o quê? O primeiro, eu não sei falar essa palavra não, Paracleto? Paracletos, Nós, isso. nós temos esse primeiro que ele lançou a sementinha na nossa cabeça, como você está lançando essa sementinha aí. Ele lançou, mas nós não podemos entender, nem ver, nem conhecer. Porque a fé, eu acho que ela depende muito da gente conhecer, da gente aprender. E se a gente não conheceu, se a gente não viu e a gente não aprendeu, seria necessário que viesse novamente o quê? Uma expressão nova de Jesus que nos alertaria para um mundo maior, para o quê? Para a vida. Esse Espírito da Verdade, para mim, nada mais é do que um reforço que veio através de quê? Pode ser do espiritismo ou através até mesmo de pessoas que nem precisem do espiritismo, são pessoas que recebem essas instruções no dia a dia sem se colocarem como médiums, como nada disso. Que escreve é o quê? Eu não sei essas palavras, não. Por exemplo, psicografar, essas coisas todas, não precisa, às vezes, nem disso, mas eles recebem esse espírito, porque essa verdade é para todos, ela é oferecida para todos. Mas você vê que o espiritismo chegou e ele mexeu com o mundo inteiro. Ele não chegou e fez como, por exemplo, a igreja católica que veio se formando a pouco, devagarzinho, aos trancos e barrancos. Não, o espiritismo chegou e ele mexeu com o mundo inteiro. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos buscando a verdade que Jesus deixou, né? Então, a gente não pôde vê-lo, mas a necessidade é que a gente
passe a vê-lo agora, está na hora de passar a vê-lo. Então, esse Espírito da Verdade vem fazer isso. Isso é a minha maneira de entender isso aí. Eu não sei se eu estou certa ou se eu estou errada, mas eu consigo ver essa parte. E o caminho é esse mesmo, Cida, é esse mesmo, essa é a diretriz. Ele trouxe uma mensagem libertadora, ele trouxe uma mensagem que, para aquela região, claro que foi uma mensagem universal, mas para aquela região, ele trouxe uma visão de reino diferente do que eles acreditavam, porque eles acreditavam, os judeus principalmente acreditavam, que viria um rei dominante que derrotaria Roma e colocasse eles à frente da gestão Isso, porque eles eram individualistas, todos eles, cada um formava o seu grupo e queria dizer assim, eu é que sei tudo, eu é que faço tudo. Até Paulo de Tarso, se a gente pensar, ele foi assim. Ele era a verdade toda, até que o Espírito da Verdade chamou, vamos dizer, a atenção, puxou a orelha dele, né? Então, mas, por outro lado, eles estavam em sofrimento, então eles buscavam um Salvador. E as Escrituras falavam desse Salvador, da vinda dele. Com certeza. Que seria o rei da guerra. E Jesus trouxe que esse reino que ele trouxe para ser dominado é um reino interior, que o reino de Deus é um reino interior. Então, ele trouxe uma concepção diferente, que não se vence o mundo sem se vencer a si mesmo. Não se... porque eles acharam que ele ia mostrar o caminho, assim, que ia ser tudo maravilhoso, tudo as 1000 maravilhas, né? Todo ornado, etc., etc. Eles esperaram uma coisa assim, de mão beijada. Venha cá, faz isso, vocês vão ser os felizados. Não, ele veio ensinar cada um a ser como um Cristo, né? E essa diretriz que ele trouxe naquela época, ele já preveu a segunda etapa dessa abertura da verdade. Então, a verdade, de certa forma, como uma porta, ela foi aberta até um certo movimento. E aí o Espiritismo vinha abrir isso depois mais um pouco. E o Espiritismo tem duas funções básicas: reviver os ensinamentos do Jesus e ampliar esse ensinamento através do afirmar a existência do plano espiritual, dos espíritos e a imortalidade da alma. Então, é um segundo momento. Então, assim, teve um primeiro momento que o evangelho dele era o Paracleto, e o segundo Paracleto, o Espiritismo veio trazer sobre essa amplitude que a imortalidade da alma traz para o nosso entendimento. E aí, isso que ele fala sobre o Espírito, aqui ele fala da verdade, né? O Espírito da Verdade, que irá trazer isso. É o trabalho que os Espíritos fizeram para trazer a doutrina espírita. E aí, de posse disso, reforçando isso aqui, lá em João 16, ele já adiantou que a gente não suportaria ainda esse entendimento que nós recebemos hoje. E através, inclusive, da própria mediunidade, como ferramenta para isso. A comunicabilidade com os espíritos. E o entendimento desse plano espiritual também. E isso que é interessante, que ele fala, ele reforça, deixa eu ver onde é que está isso aqui, que ele fala que essa verdade não virá dele mesmo. Deixa eu ver, o Espírito Verdade não vos deixarei órfão, naquele dia. Eu vou achar isso aqui, que ele fala do Espírito da Verdade. Mas Jesus deixa claro para a gente, lá atrás ele fala assim, lá no versículo 10, não sei se vocês lembram que a gente estudou, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Ele fala isso para a gente. Ainda nesse capítulo, lá no versículo 3, Jesus diz que vai voltar. Vocês lembram disso? A gente já estudou isso. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus diz que vai voltar. E se ele fala que ele não ensinou tudo para a gente,
ele traz essa perspectiva de um retorno dentro da sua ideia ou através da ideia oriunda dele próprio, através dele mesmo como espírito. Ok. E ele ainda deixa aqui fácil, né, no 14:4. Sabeis o caminho aonde vou. Quer dizer, ele deixou o caminho. Ele é o caminho, né? Então, nisso aqui ele já fala. Então, ali ele fala de Avultão, esse espírito da verdade pode muito bem ser Jesus de alguma forma diferente, ou talvez até ele próprio, né? Quem sabe? Ou pelos representantes dele, né? Que tem que de uma outra forma, isso. Ô, Marcelo, mas ele mesmo fala aí, vós o conheceis, pois que ele habita convosco e estará em vós. Boa, Lulu. Excelente. Por isso que eu ia falar que a gente vai ficar com pulguinha atrás da orelha aqui hoje. Tá? Pois é. É isso mesmo. Então, a gente deixa isso muito, mas é interessante, né? Porque, independente se é de uma forma e outra, a verdade veio numa nuance diferente para a gente, hoje, agora, né? Nós a recebemos sob uma estrutura de pensamento um pouco além daquela estrutura daquela época. Porque naquela época veio trazer a grande novidade. E o agora veio aprimorar essa grande novidade para a gente, aprimorar pelo entendimento dos grandes valores morais que a vida do ser imortal exige. Eu, como espírito, a minha herança é a luz, é as esferas superiores. Mas, para isso, eu tenho que fazer alguns alinhamentos ao ser que eu sou hoje. E esse ser que eu sou hoje era diferente na época de Jesus, né? Ele precisava de outros despertamentos, de outros movimentos. Isso mesmo. Aí você já colocou mais pulguinha atrás da orelha para a gente aqui, que eu adorei. É isso. Eu acho que a hora que eu tive a impressão, que eu li isso aí, que nós já estamos mais ou menos com ele. Nós já estamos com ele. Só que nós ainda não compreendemos. A partir do momento que nós compreendemos essa verdade mesmo das ações de Jesus, de tudo que ele falou, de tudo que ele ensinou, que nós sabemos, mas nós não fazemos. Então, a gente ainda não sabe na sua grandiosidade, né, Lulu? Porque... Como diz você, ainda somos hipócritas. Isso, ontem, né, que a gente trabalhou isso, nós ainda vivemos um pouco a hipocrisia. Um pouco eu gostei de entrar na sua palestra ontem, tive muita dificuldade. Oi, gente. Você gravou ela, Marcelo? Gravei, vou mandar depois para a gente. Ótimo. Vou deixar. Então, esse papel, nós estamos falando muito bem hoje aqui, desse papel da verdade. Gostei muito da gente desenvolver esse assunto aqui hoje, porque essa verdade é que liberta a gente. Por isso que é importante a gente entender. Essa verdade, ela tem uma amplitude, ela é relativa para a gente hoje, mas nós caminhamos para o seu aprimoramento. À medida que aprendemos sobre ela, e aí a base da verdade a gente já discutiu, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque esse é o caminho da evolução. Da evolução para quê? A evolução quer dizer um caminho, onde tem uma origem e vai para um destino. O caminho é o ser evoluído, o destino é o ser evoluído. Então, o conhecimento dessa verdade nos faz, por isso que o caminho vem antes, caminho, verdade e vida. O caminho é a opção, porque quem faz opção pelo caminho, qual caminho vamos seguir, somos nós, então é o livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio nos faz chegar à verdade, e através da verdade nos faz como se diz, a conquista da vida eterna. Por isso que Jesus é o caminho, verdade e a vida. Através da verdade, nós adquirimos o conhecimento, o embasamento e a vivência para a vida espiritual, que é a vida eterna. Porque nós não somos corpo físico para sempre. Nós estamos corpo físico. O nosso futuro é ser espírito livre, sem precisar reencarnar, sem precisar mais desse processo tão sofrido que é estar num planeta onde nós precisamos habitar o prisma da carne, né, do corpo, cheio de suscetibilidades, de fragilidades, etc.
o próprio Ô, processo. Marcelo, é interessante ler isso aí que a Lourdinha falou também, porque ele habita convosco. Ele não está falando que ele habita em nós, ele habita convosco. Então, quer dizer que confirma quando Jesus diz, eu não vos deixarei sozinho. Sim. Ele está entre nós, ele está em tudo. Ele está no dia que amanhece, é outra oportunidade, ele está a todo momento em pequenos acontecimentos, pequenas ações, e é isso que a gente tem que passar a enxergar para que ele possa estar em nós, né? Estou certo ou não? Nós já temos a luzinha dele, nós já temos algo dele, mas nós não desenvolvemos. É isso que eu entendi. Cida, assim, está corretíssimo. Eu só inverteria... Esse negócio está meio complicado hoje. Mas tá interessante, eu estou gostando. Está interessante mesmo. Eu adoro coisa complicada que a gente desata o nó, eu adoro. Por exemplo, a Cida trouxe uma coisa interessante de nós enxergarmos o Cristo em tudo, para enxergarmos. Eu já inverteria um pouquinho. Eu acho que quando a gente consegue dinamizar o Cristo interno, ele começa a perceber a nuance do Cristo fora de nós. Como assim? Porque ele nos faz ter olhos para ver. Exemplo, nós só conseguimos enxergar Deus nas coisas quando a gente tem ele dentro da gente, porque a gente tem um parâmetro. Isso é meu, tá, Cida? Não estou falando que está escrito em algum lugar, não. Eu aqui acredito nisso. Claro. Eu acredito nisso também. Mas quando eu falei que ele está entre nós, que, por exemplo, às vezes você fica ali, vamos dizer até aquele chavão que todo mundo fala, ou é pelo amor ou é pela dor, né? Então, ele está entre nós. Quando você, até nesse momento, quando você começa a desviar muito do caminho dele, ele não deixa, ele está ali, ele te busca, nem que seja pela dor. Então, nesse momento, ele está convosco, no meio de todo mundo, mas ainda não está naquele coração. Eu não estou dizendo que é em todos, entendeu o que eu quis falar? Nós não encontramos para a gente chegar a ver Cristo, a sermos um Cristo, nós mesmos, a gente tem que passar a entender esse convosco aí, esse entre nós aí, né? Estou certo? Sim, sim. A própria lei, ela... Agora, interessante, Cida, se a gente for aprofundar no sofrimento, a gente percebe que até o sofrimento é um merecimento. É complexo isso, tá? Com certeza, não. Eu tenho certeza disso, que é um merecimento, porque existem muitos que nem chegam a sofrer, porque, vamos dizer, jogar pérolas aos porcos, né? Assim, não querendo entrar nisso aí, que eu acho isso terrível. Mas a gente tem que ver que nós somos privilegiados de ter recebido a dor. É em janeiro, mas eu estou falando agora do seu aniversário. Oi, Cida, acho que o seu microfone... Deixa eu ver aqui. Acho que seu... Isso. Ou era da Catarina, uma das duas, parece que está falando aí. Não, da Cida não é não. Cida, porque tem duas Cidas, né? Não é da Catarina, não? Mas eu já coisei ele aqui. Cida, repete a última parte para nós. Ai, meu Deus. E a memória de 15 anos agora? Meu Deus. Você falar eu estou dizendo assim, que a gente deve se sentir sempre um privilegiado. Sim. É sinal de que nós já acordamos muito mais para o Cristo do que muitas outras pessoas que vivem tão dizendo assim, eu nunca tive problema porque eu sou assim, não sei o quê. Porque se o Cristo busca a gente, mesmo que seja através da dor, é porque nós somos privilegiados.
Ele se incomoda conosco, ele não deixa que a gente saia do caminho que nós já alcançamos. Não quer dizer que ele dê privilégios, não. Ele nos busca porque ele sabe o que nós já alcançamos. E ele busca os outros de outras maneiras para acordá-los. Eu não sei se eu consigo te fazer explicar o que eu quero. Você me fez pensar uma coisa interessante. Ele busca isso naquilo que nós já entendemos. Isso. Aquilo que já está dentro da gente, né? Isso. E naqueles que não estão entendendo, ele busca de outras formas. Às vezes dando uma alegria a mais para mostrar que tem valor, sabe? Mas se nós somos buscados, às vezes, pela dor, é mais privilégio ainda, porque ele quer nos acordar de todas as formas. Eu acho assim. Então, a gente chega à conclusão que esse é o papel da verdade. Ampliar esse nosso entendimento e nos entender como partículas de Deus, e através do conhecimento dessa natureza espiritual das coisas que você está falando com a gente, Cida, que é a natureza divina que existe em estado latente de nós, é que nós vamos descobrindo e evoluindo nesse entendimento. Inclusive o entendimento pelo próprio sofrimento mesmo. Então, a verdade, ela veio tirar o que está oculto, o que a gente não percebe, inclusive no entendimento dessas coisas. Isso que é porque verdade. a gente não pode nem pensar, Marcelo, por exemplo, assim, que bom que eu sei isso. Não, a gente não pode nem pensar isso. Eu adquiri isso, eu busquei isso, porque se eu assimilei isso, é porque eu fiz da minha vontade, do meu livre-arbítrio para aprender isso. Mas não quer dizer que todos que estão na Terra tiveram as mesmas oportunidades, tiveram os mesmos números de encarnações. E eu acho que cada encarnação nos traz muita melhoria. Então, não quer dizer que todo mundo recebe essas informações da mesma maneira. Eu estou muito confusa hoje. Eu quero falar uma coisa, mas não consigo. Não, deu para entender, sim. Eu te entendi perfeitamente. É interessante que muitos recebem essa informação até fora da nuance do espiritismo, porque ele tem condição de perceber uma nuance diferente. E, às vezes, percebe mais profundamente do que a gente, porque está preparado intelectualmente, na questão do seu raciocínio consciencial, mas na questão do seu sentimento também, que são as duas asas. Isso. Né? Quantas pessoas que estão reencarnadas nessa vida como mendigos, como pessoas de rua, que não tem um pingo de instrução, mas tem uma informação crística para te passar, assim, eu já conversei com tantas pessoas desse tipo que você para e fala assim, eu não acredito que essa pessoa está me falando isso, entendeu? Por quê? A hipocrisia, né? Claro. Mas isso aí é com certeza tudo aquilo que você se deu, se colocou disponível a aprender. Eu acho que é muito importante a gente se colocar disponível todos os dias para aprender. Sabe por quê? Esse grande movimento, vindo dessa primeira onda com o Cristo presente, Jesus Cristo presente, e essa segunda onda que a gente está levantando aqui, se ele estava diretamente ou não diretamente, mas não importa, veio tirar a gente de um estado de letargia espiritual. Isso então, mesmo. Esse movimento veio nos tirar dessa letargia. E essa letargia que a gente está falando aqui agora, ela pode ser abalada pelo conhecimento, pela prática do que a gente está aprendendo aqui, ou pela dor, que nos tira dessa letargia espiritual. Porque nessa letargia leva a gente a nos esquecer da nossa verdadeira natureza espiritual e natureza divina. E a vida vem nos lembrar isso a toda hora. Olha, você não é só isso, você é mais que isso. E isso acontece. Então, essa promessa de Jesus é em respeito a isso. Olha,
Você está aprendendo de uma forma aqui agora, mas daqui a pouco você vai aprender também a dar continuidade. Vai passar para o segundo grau, do primeiro para o segundo grau. E aí o Espiritismo, que é o Consolador prometido, que vindo através da codificação, coordenada pelo Espírito de Verdade, ele veio ensinar essas coisas a respeito dessa natureza espiritual, mas veio também lembrar os ensinamentos de Jesus, porque a gente já estava esquecendo deles. E a letra foi alterada também, né? E aí a gente vê que, mesmo assim, o mundo, a planeta Terra, passou 18 séculos, gente, com disputa de dogmas, de concílios, de cisões, de reformas, de contra-reformas, para chegar onde nós estamos hoje. A gente tem que valorizar muito isso, porque nesses movimentos o ensinamento do Cristo foi deturpado. E aí, por que ele foi deturpado? Porque colocou a salvação de novo. Jesus veio falar do reino divino dentro da criatura. Esses movimentos vieram colocar essa salvação fora de nós outra vez. Olha que coisa. O ser humano tentando exteriorizar a salvação. Através de quê? A gente sabe. Você comprava até território no céu, né? Pagava isso. Então, colocar a salvação. E dependendo da aceitação desses dogmas que foram inventados pelo próprio homem, o Espiritismo veio lembrar esse ensinamento do Cristo. Olha, é dentro do ser, é o Cristo interno, é o Deus interno, que realmente importa, porque ele vai movimentar o processo de autossalvação. Não existe salvação pelo outro, existe o processo de autossalvação. Cada um salva-se a si mesmo, ou salva-se, né? Acho que ficou redundante aí, né? Então, o movimento de salvação, ele é próprio de cada um de nós, naquilo que a vida nos propõe. Os chamamentos de vida são mínimos, são feitos a cada instante, a cada segundo da nossa vida. Então, isso é importante a gente entender. A nossa vida diária é que traz o cumprimento dessa, vamos pôr, profecia de Jesus, da salvação, né? A nossa salvação ela é diária, gente. Nós vencemos um dia após o outro, uma hora após a outra para formar um dia, através daquilo que a vida nos propõe. É o outro que chega falando alto conosco, é o outro que chega precisando de ajuda, é o outro que chega nos mostrando a vida dele para que isso toque os nossos corações. É aí que a vida é dentro do carro, a gente sempre fala aqui, é dentro do ônibus, é na empresa, é principalmente no lar, e é diante das circunstâncias da vida. É ele habitando convosco. É. Não é verdade? Ele habitando convosco. Sempre é evidente que nós ainda não somos capazes de colocar todo o ensino de Jesus na prática. E olha que ele veio lá de trás, hein? O que a Lu falou aqui agora. A Lu trouxe isso para a gente. O Consolador prometido de Jesus nos ensina ou nos lembra a reencarnação, que Jesus falou dela lá atrás. Fala do intercâmbio entre os espíritos encarnados e desencarnados. Fala inúmeros outros conhecimentos que não estavam preparados para compreender há mais de 2000 anos atrás. Mas hoje, a gente já tem o nosso raciocínio. E a própria igreja, por muitos séculos, se fez detentora do ensino de Jesus. Ela se apropriou dele, em termos de reconhecer que devemos a ela a preservação da divulgação do evangelho. No passado, quando éramos ainda mais imaturos, intelectual e moralmente, a própria igreja condenou e matou muitos que contrariavam seus dogmas. Hoje a gente sabe que isso não era esse o caminho. E aí a gente tem uns exemplos para trazer aqui, né? O famoso Giordano Bruno, que foi condenado à morte na fogueira por defender que o universo era infinito. O próprio Galileu, que teve que mudar a sua ideia, né? Que a Terra girava em torno do céu, senão ele ia passar muito apertadinho. Então, o Espiritismo, ele veio na época certa, gente. Você imagina se ele viesse naquela época lá. Nossa Senhora, você imagina quem o trouxesse, inclusive. O Espiritismo, esse Consolador, só surgiu no século XIX. Mas antes disso, olha só, já aqueles que gostam de história aqui, foi preciso que a Revolução Francesa mexesse com os alicerces desse mundo antigo medieval, para trazer um pensamento mais livre. Foi lá na Revolução Francesa
que libertou um pouco os pensamentos dos dogmas e se expandisse em ciência e filosofia. Se a gente observar a história, desde os tempos de Jesus até a Revolução Francesa, praticamente não teve mudança nenhuma, gente, era a mesma coisa. O mundo só começou a mudar com essa virada do século XVII para o século XVI para o século XVII, né? É 16 para o 17. E aí surgiu os movimentos positivistas, não sei se vocês lembram do Auguste Comte, né, na Revolução Francesa, e Allan Kardec veio depois. Então, encorajando cada vez mais a buscar-se explicações lógicas, coerentes a respeito da vida, para não aceitar mais dogmas e verdades prontas. O ser tem direito a essa evolução. Então, aí que surgiram as ciências modernas e surgiu também o espiritismo. Então, esses movimentos eles vieram por um motivo. Vieram para libertar o pensamento. O pensamento era preso. De certa forma, você não podia expressar seu pensamento, né? Porque isso era regulamentado de uma forma muito ríspida. O Espírito da Verdade, que se comunicou com Allan Kardec, através de médiuns, que trouxe isso, que trouxe essa novidade para a gente. E esse Espírito que se apresentou como Espírito da Verdade, né, que pode ser o medianeiro, o porta-voz de Jesus, ou pode ser o próprio Cristo, Jesus, que trouxe esse consolador, que é essa ideologia da imortalidade da alma. E Leon Denis trouxe uma coisa para a gente que eu queria dividir com vocês, que ele fala o seguinte: o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. E a gente vai tentar entender um pouquinho disso aqui todo, vou até repetir. Foi Leon Denis, tá, gente? O Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Então, o que ele trouxe para a gente? Lindo. Interessante, né? Interessante isso aqui. Ele está tentando trazer para a gente que o Espiritismo não vai durar para sempre, assim como nenhuma religião vai durar para sempre, gente. Hoje nós vamos sair com nó. Isso aí, mas os seus ensinamentos, que são os ensinamentos do Cristo, não mais na forma de parábolas, mas entendidos, né, tirado o véu, abertamente, com todas as letras, serão adotados por todos, mais cedo ou mais tarde. Isso pode levar muitos séculos, e pode levar muitas reencarnações nossas, mas isso vai acontecer. Então, a ideologia do Espiritismo, o que ela traz, isso é eterno. Mas a religião, o Espiritismo, ela tem um tempo para estar conosco, né? Até que ela... Igual o Cristo. Cristo também teve um tempo encarnado, lançou a semente, mas lança até hoje. A semente é eternamente lançada por ele. O Espiritismo, ele vai estar conosco por um tempo, mas quando ele não deixar, a semente dele vai continuar. A ideologia da imortalidade da alma, do plano espiritual, vai continuar conosco. Porque ela tem uma essência com a verdade. Essa ideia tem uma essência com a verdade. Né? Nossa, é bacana, né, gente, a gente entender isso. A gente entender o que temos que guardar no nosso coração e desenvolver para a gente representar. Sabe por quê? Quando a gente fala... é o seguinte, a gente traz incutido na gente algumas coisas que a gente precisa quebrar. E a gente já tentou conversar aqui com, né, concepção de Deus, concepção do amor, a gente está quebrando barreiras. Concepção da vida também é uma delas. À medida que a gente tira de nós os entraves que nós trazemos de outras religiões, por exemplo, tem muita gente que incomoda com essas conversas que a gente tem aqui, porque traz do catolicismo a questão do sacrilégio. Nossa, mas eu não posso falar isso de Deus. Nossa, mas eu não posso falar isso de Jesus. Nossa, eu não posso perguntar sobre isso. Não, isso precisa ser quebrado. Nós não seremos condenados ao inferno por estarmos discutindo isso, nunca. Porque isso abre a nossa mente e permite que esses limites do nosso coração e do nosso entendimento sejam quebrados para a gente entender a profundidade e entendermos isso que a Cida falou aqui, entendermos Jesus verdadeiramente. Jesus não vai salvar nenhum de nós, gente, aqui. Mas o Cristo interno de cada um de nós vai nos salvar a partir dos parâmetros fornecidos por Jesus Cristo. Porque ele vem ensinar o caminho reto, ele veio ensinar, não veio fazer por nós. Ele não pode... Aí que eu enxergo a coragem da fé, Marcelo, porque
você ter a fé, por exemplo, eu vejo a fé até hoje, vamos dizer assim, na fé católica, essa coisa toda, uma fé de crença, por exemplo. Eu creio, mas você fala também. Eu creio que isso vai dar certo, mas amanhã você pode não crer mais nisso. Eu creio que eu vou ganhar na loteria. Então, isso é uma crença. Mas para você ter fé de verdade, você precisa ter certeza do que você quer. Você precisa acreditar no que você quer. Acreditar no sentido assim, eu creio nisso, por exemplo, eu quero comprar aquela bala. Eu quero comprar aquela bala. Isso é uma crença. Eu tenho fé que eu vou comprar a bala, mas para isso eu preciso levantar da cadeira, eu preciso ir ali pegar a minha carteira, eu preciso pegar o dinheiro e ir lá e comprar a bala. Então, eu tenho que pôr a minha ação para que seja a coragem de ter a fé. Porque, por exemplo, se eu não assumir tudo, por isso que Jesus falou, larga tudo e venha comigo, deixe os mortos serem enterrados pelos mortos. Por quê? Pegue o que eu ensinei e siga. Porque a hora que você fizer isso, você tem a coragem de ter fé, porque não é fácil ter fé, não. Não é fácil você ter que assumir tantas coisas que você tem como verdade e, de repente, não são verdades mais. Né? Eu não sei o que eu acho. Não, e uma coisa interessante, Cida, nisso tudo, é essa palavra aqui, habita. É. Verdade. Então, isso tudo que a gente falou aqui, para a gente tirar se isso que a gente falou é verdade ou se não é, se pode ser verdade, inclusive, que a gente tem que nos dar sempre o direito do erro também, né? Da possibilidade de estarmos equivocados. Mas ele fala que habita. Então, é dentro. É dentro. Habita convosco, estará em vós, está dentro da gente. Então, o Cristo que vai salvar a gente é o de dentro, é o que habita, é o que estará em vós. E aí que ele fala uma coisa muito... E eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Vamos entender isso de trás para frente? Voltarei para vós outros, porque outros serão convencidos, porque alguns já despertaram com a vida de Jesus aqui na Terra. Alguns já se santificaram com aquela mensagem que hoje é revivificada. Não precisaram desse segundo momento. Então, ele voltará para quem não despertou com aquelas orientações lá de trás. Para quem não despertou com Moisés. Para quem não despertou com os profetas. Porque teve uma leva de espíritos que despertou com os profetas. Teve uma leva de espíritos que despertou com Moisés. Teve uma leva de espírito que despertou com Cristo, e teve uma leva de espírito que vai despertar com o Espiritismo agora. Olha que interessante, vós outros, os que não foram despertos. E aí vem a coisa mais maravilhosa do mundo. Não existe orfandade no universo. Gente, aqui é um Cristo que está falando para a gente. Então, tem 100% de verdade isso aqui. Nós não vamos ser deixados órfãos. Seja quando nós nos expressarmos através de uma larva, ou de uma planta, ou de um animal, ou de um ser humano primitivo, ou de quem somos hoje, ou de um espírito evoluído, nós nunca estaremos órfãos. Isso dá um abraço de calor em volta da gente. A gente sente Deus nos abraçando. Ele abraça as criaturas o tempo todo. Não existe orfandade, não existe abandono. Sempre estarão presentes. E, graças a Deus, a gente percebe isso de uma forma no Espiritismo, dos nossos irmãos espirituais, nossos guias protetores, aqueles que nos acompanham nessa caminhada. Nós não estamos órfãos nunca, independente do momento que estaremos passando. Mas agora é para nós essa mensagem. Nós somos os outros. Nós somos o que nos despertamos lá com Cristo. Porque estava lavando a roupa e o Cristo passou na nossa porta e não despertou interesse. Eu estava fazendo arroz, eu não estava fazendo nada.
Alguns não, subiram até na árvore para enxergar Jesus. Nós não. Nós, Maria escolheu a melhor parte, né? Entre Marta e Maria. Marta foi sim, limpar a casa, sim, né? E Maria não, ela sentou ao lado de Jesus para ouvi-lo, né? essas são as opções. Se a gente estava fazendo arroz ou feijão naquela época, hoje não. Eu acho que a gente tem que estar pronto se o Cristo passar na nossa porta, isso aí é figurativo, vocês sabem disso? Quer dizer, se o Cristo passa na nossa vida nos mostrando a coisa, a gente vai abraçar a causa, porque ele vai estar dentro da gente, ele vai fazer nós termos olhos para ver e ouvidos para ouvi-lo e para vivenciá-lo na sua plenitude, né? E lembrem-se disso, gente. Por mais que a gente esteja se sentindo sozinho, complicados, solitários, em dificuldade, doentes, ou o que for, não existe orfandade. Só que às vezes a gente não tem percepções para que a nossa sensibilidade perceba quem está do nosso lado. Que sempre os que nos amam estão conosco, eles não nos deixam só, né? E a gente encerra por aqui hoje, 18, né? Deixa eu marcar aqui, senão a gente repete tudo de novo, semana que vem, quer dizer. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Pode ficar à vontade. Filosofamos muito. Obrigada. Quer falar que esse João é chique demais. Ah, João, Meu Deus, olha onde é que nós fomos parar hoje. a Jaque que na época, você lembra? Falava, a gente estava estudando Lucas, ela, nossa, gente, estou doido de chega, João, estou doido de chega, João. Chega, João. Você lembra, né, Lu? Mas é muito cheio de questionamento, né? A cabeça da gente dá um nó. Mas é interessante, é uma riqueza muito grande, e essa riqueza é libertadora, né? Santo Deus. Ela liberta a gente daquilo que a gente tem enraizado, dos dogmas que nós trazemos, das nossas experiências passadas, né? A gente precisa quebrar essas barreiras para aprofundar no entendimento de Deus e percebê-lo em todas as coisas, como o Cida trouxe aqui, porque ele está em todas as coisas, só que a gente precisa percebê-lo. A Jaque não está doente, não, né, Marcelo? Não, ela estava atendendo, fazendo atendimento. Hoje é dia, Ela estava Ela fazendo está atendendo de vez em quando, ela não pode vir nem na terça-feira. Cris, a Lu não chegou ainda não, né? Oi, ela chegou, mas ela chegou já tem pouquíssimo tempo, Marcelo. Ah, entendi. Então, a gente vai encerrar, Cris, por aqui hoje? Vamos sim. Tá bom. Alguém quer fazer a nossa oração? Nós vamos continuar, não? A Cris não vai reunir hoje? Hoje não vai ter, não. Ah, tá. Né? Hoje a Jaque estava com problema e a Lulu chegou agora, correndo. Ah, tá. Então, vamos agradecer, né, gente? Agradecer imensamente o plano espiritual, os nossos irmãos que têm nos acompanhado nesse trabalho aqui. Vamos envolver a casa da Cris com muito amor, envolver a casa da Jaque também com muito amor, e vamos pegar uma caroninha nesse amor e trazer para nossas casas também, agradecendo a espiritualidade que tem acompanhado, a oportunidade desse grupo de trabalho espírita que nos abraça e nos dá tanta oportunidade de nos expressarmos, de aprendermos, de evoluirmos e de nos ajudarmos, principalmente nos amarmos. Porque o amor que Jesus nos concita a adquirir para aqueles que caminham junto conosco da mesma ideologia é um amor mais comprometido. E que as bênçãos dos céus estejam sempre presentes acima de cada cabeça aqui presente. E que possamos sempre ofertar a Deus no seu altar divino, que é a vida, o melhor de nós, aquilo que nós aprendemos e já conseguimos vivenciar. Que a paz esteja na consciência, no coração de cada um aqui, que a gente possa caminhar de mãos dadas sempre, dividindo as experiências, aprendendo e nos fortalecendo. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.
Uma boa noite a todos, obrigado. Vou dormir pensando no João hoje. Boa Já- noite. Então é bom Amém. demais, né, Rose? Muito, nossa, estou assim, sabe, sem palavras, só prestando atenção mesmo. É verdade. Tentando entender essa verdade, né, Marcelo? É, é. Ai, Então, gente. até quarta, gente. Uma boa noite. Até quarta. Fique com Deus. Boa noite a todos, gente. Fiquem com Deus. Até Fiquem com mais. Deus. Com Deus.